Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 43 até o 48. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. Obrigado, querida. Obrigado. Deus abençoe. E disse Jesus: quem é que me tocou? Negando todos, disse Pedro. E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime. E dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse, Jesus disse para a mulher: tem bom ânimo, filha, a sua fé te salvou, vai em paz. Amém? Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui, meu Deus, para aprender da tua palavra. Venha ministrar nos nossos corações, Pai. Não sou nada sem o teu Espírito Santo. Ó Deus, venha ministrar, Senhor, no meu coração, no coração da tua igreja, que o teu nome seja glorificado e exaltado no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta passagem bíblica, os irmãos que estão na igreja aí há 10, 20 anos ou mais, já ouviu várias vezes alguém ler esse texto e pregar, né? É o texto que fala da mulher do fluxo de sangue. E aqui eu quero chamar uma atenção à igreja. Nós corremos um grande risco e um perigo para os nossos corações, é de quando nós lermos esse texto e logo de cara nós já queremos traduzir tudo, já entendi tudo, pastor, já sei qual é a mensagem. E aí nós não aprendemos, ou nós não saboreamos aquilo que Deus tem para hoje. A palavra é a mesma, o texto bíblico não muda, mas o Espírito Santo ele ministra a cada dia nos nossos corações conforme as nossas necessidades. E se Deus trouxe para mim esse texto durante esta semana, é porque alguém precisa ouvir esta palavra, eu preciso ouvir esta palavra, nós precisamos aprender com esta palavra. E esta palavra ela está dentro de um contexto onde Jesus estava a caminho da casa de Jairo. Os irmãos leu a história, está escrito em Mateus capítulo 9, Marcos capítulo 5 e Lucas, ao qual nós lemos capítulo 8. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, onde a sua filha também estava à beira da morte. A sua filha tinha 12 anos, a filha de Jairo. E quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, esta mulher soube que Jesus estava a caminho, e ela então correu entre a multidão e tocou em Jesus. O texto é claro, mas eu quero chamar a sua atenção para o fato desta mulher. Esta mulher, ela sofria há 12 anos. Há 12 anos. E se você não sabe isso, o que o texto está dizendo? Essa mulher sofria de um fluxo de sangue. As mulheres sabem que é a menstruação. Então, quando chegou o tempo daquela mulher se menstruar, vamos usar a palavra clara aqui, está todo mundo adulto. Naquele contexto bíblico, naquele contexto, as mulheres tinham que ficar isoladas por 7 dias. A mulher entrava no período de menstruação, ela ficava isolada 7 dias. Nesse lugar ela não podia conversar, ou melhor, tocar em ninguém. Tudo que ela tocava, segundo a lei, ficava imundo. A mulher era imunda nesse contexto.
E esta mulher, eu quero que você comece a imaginar agora a cabeça desta mulher, menina nova. Agora ela vai para esse recanto onde ela tem que ficar ali por 7 dias. De repente entra com ela outras meninas, outras mulheres. E ela vê as meninas indo embora, passando 7 dias. E ela continuando ali, porque não consegue estancar aquele sangue. E o tempo foi passando, mulheres iam entrando e saindo, mulheres iam entrando e saindo, e aquela mulher continuava ali naquele lugar. Um lugar onde ela ficava isolada da sociedade. Ela não tinha contato com seus familiares. Ela não podia ir no mercado, ela não podia ir numa loja. Ela não podia estar entre as amigas. Imagina, você era uma menina nova, era uma adolescente, jovem, com toda a energia para gastar. Mas segundo a lei daquele tempo, ela não podia sair dali enquanto aquele problema, aquele sangue não parasse. Então ela ficou ali por 12 anos. Eu quero que você entenda o sofrimento desta mulher, de esperar uma cura, e essa cura nunca chega. E o texto diz que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos. A Bíblia não diz se era rica ou não, mas provavelmente deveria ter algum dinheiro, porque quando a Bíblia fala que ela gastou tudo que tinha, é porque não era uma pessoa pobre, porque senão não teria falado isso. Era uma pessoa que tinha algum recurso. E a Bíblia está dizendo que ela gastou tudo o que ela tinha, mas não conseguiu resolver os seus problemas. Irmãos, e quantos de nós também às vezes estamos passando, talvez você esteja passando por um momento, por uma situação como essa. Talvez você esteja sangrando no sentido de dor, no sentido de sofrimento. Talvez já faz muito tempo que você está lutando com um problema e esse problema nunca é resolvido, você não consegue ver uma solução. Esta mulher, segundo a Bíblia, ela buscou todos os recursos que ela poderia encontrar naquele lugar. E para a felicidade dela, o Mestre Jesus estava nesse contexto. Jesus, com certeza, quando ela entrou para esse lugar, Jesus ainda não tinha iniciado seu ministério. Jesus deveria ter aí por volta de 19, 20 anos. Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Então, quando essa mulher entrou lá para dentro, Jesus nem tinha começado o seu ministério. Então essa mulher sofreu, mas enquanto ela estava lá dentro, houve-se um barulho, quer dizer, alguém comentou para ela. Eu imagino aqui, alguém chegando para ela: olha, tem um homem aí na cidade chamado Jesus. Ele passou na cidade de Jericó, e um cego gritou para ele: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E essa pessoa falando para ela, eu estou aqui imaginando, a Bíblia não diz isso, mas imagina essa pessoa falando para a mulher que não tinha mais esperança, que não via mais a solução para os seus problemas. E agora alguém, um mensageiro de Deus, posso assim dizer, eu tenho certeza que alguém falou para ela, a Bíblia não relata, mas alguém falou para ela desse homem chamado Jesus. Então aquela mulher agora começa a ouvir as histórias de Jesus. Olha, aquele homem gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus mandou chamar o cego, e Jesus então deu a visão para ele. E ele poderia contar: olha, esse mesmo Jesus, houve-se relatos de que ele multiplicou os pães, ele multiplicou os peixes. Esse mesmo Jesus que eu estou falando, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então aquela mulher agora, ouvindo a mensagem de Cristo, encheu no seu coração a fé em procurar Jesus, ou a vontade de procurar Jesus. Uma mulher que não tinha mais esperança, quando ela ouve falar de Jesus, quando ela ouve falar que há uma solução para o seu problema, aquela mulher agora, ela renova as suas forças. Interessante que nós, pelo relato bíblico, já é um milagre,
esta mulher estar viva. Porque você imagina 12 anos sofrendo de uma hemorragia e essa mulher não morreu. Porque Deus tinha um propósito na vida dela. Aí já está mais uma prova de que ninguém vai na hora errada. Nós só vamos no tempo determinado por Deus. Essa mulher poderia ter morrido de anemia, né? Falta de sangue. Mas não, queridos, eu chamo a sua atenção para isso. Nós precisamos estar atentos à voz de Jesus. E quando nós ouvimos falar de Jesus, nós temos também, como esta mulher, enchermos de entusiasmo, enchermos de coragem e acreditar que Ele pode fazer. Eu imagino essa mulher agora tomando a decisão de encontrar Jesus. E aquelas pessoas que estavam perto dela, talvez ali as suas amigas, que estavam ali com ela, dizendo: olha, você não pode ir, você é imunda. Segundo a lei, você não pode sair daqui. Mas aquela fé que ela colocou no coração era tão grande, que ela não mediu esforços para encontrar Jesus. E como tema desta noite, eu quero trazer para nós a palavra, a caminhada da vitória. A caminhada da vitória. Essa mulher, ela teve uma caminhada até encontrar Jesus. E esta caminhada não foi fácil. A caminhada para a vitória não é assim tão fácil como nós pensamos. Em primeiro lugar, querido, é que essa mulher fez, que nós podemos tirar por lição. Essa mulher, ela tomou decisões. Mas a decisão que ela tomou foi baseada na fé em Cristo. Na fé em Cristo. Porque ela ouviu falar: olha, tem um homem aí na cidade, que eu acho que ele pode resolver o seu problema. E quando ela ouviu falar que Jesus já tinha curado o cego, que Jesus já tinha multiplicado pães, que Jesus já tinha feito muitos outros milagres, ela creu no seu coração. Ela creu que realmente Jesus poderia estancar aquele sangue, que Jesus poderia fazer um milagre na sua vida. Ela tomou uma decisão. E quantas vezes, irmãos, nós ouvimos a mensagem de Cristo, nós ouvimos Deus falando dos nossos corações, mas nós não tomamos uma decisão, nós não tomamos uma iniciativa de começar a dar os primeiros passos para ir em encontro do milagre. E o milagre que eu estou falando é um milagre literal, um milagre físico, um milagre espiritual. Nós precisamos sempre de um milagre, nós precisamos sempre da ajuda de Jesus. Então, meus irmãos, nesta caminhada para a vitória, o que nós aprendemos com essa mulher é: você sempre tem que tomar decisões baseadas na fé que você tem em Cristo, baseada naquilo que você ouve Deus falando ao seu coração, baseada nas Sagradas Escrituras. Esta mulher, eu penso que tinha alguém ali entre ela que poderia dizer: olha, se você for lá, eles vão te matar. Olha, se você sair daqui, as pessoas vão te prender, porque você é imunda, você não pode sair daqui. Mas ela não deu ouvido àquela mensagem. Qual que era a mensagem que está no coração dela? Jesus está na cidade, e eu vou encontrar Ele. Ela não importava mais com aquilo que as pessoas diziam. As pessoas poderiam dizer para ela: olha, a multidão vai te atrapalhar. Você pensa que é pouca gente? Ele tem 12 discípulos que acompanham ele, ficam ao redor dele. E além disso tem uma multidão que acompanha ele. Vai ser muito difícil você chegar perto dele. Mas ela não ouviu esta voz. Ela não ouviu a voz daqueles que não queriam ver a sua vitória. Ela tomou a decisão baseada na fé. Ela creu em Cristo. Irmãos, e quando nós decidimos fazer aquilo que Deus está falando, e quando nós decidimos fazer aquilo que é baseado na fé em Jesus Cristo, nós temos vitória, nós somos mais que vencedores. As pessoas poderiam dizer para ela: olha, você está muito fraca, porque ela estava fraca fisicamente. Imagina você, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Ela estava fraca. As pessoas, talvez querendo até proteger ela, entre aspas, poderia dizer: minha filha, você não aguenta ir até lá, a multidão é grande, você não vai nunca conseguir tocar nas orlas de Jesus. Mas, meus irmãos, o que fez ela tomar uma decisão não foi as vozes
ao seu redor, mas foi a voz do seu coração, foi naquilo que ela creu em Cristo, e a decisão foi tomada. E quando nós tomamos a decisão baseada na mensagem de Jesus, querido, Deus nos enche de uma força tão grande, que as pessoas que estão do nosso lado não entendem o que está acontecendo. Eles não entendem porque é sobrenatural. Imagina você aqui, 12 anos sofrendo, mulher fraca, com certeza ela tinha dificuldade de andar, mas ela foi porque o Espírito Santo colocou uma fé no seu coração, que ela não olhou para aquilo que estava atrapalhando, mas ela olhou para Cristo. A minha fé é Cristo, eu vou receber o meu milagre, é Jesus a minha vitória. Provérbios capítulo 18, versículo 6 vai nos dizer assim: os lábios do tolo entram em contendas, e a sua boca clama por açoites. Mas esta mulher não deu atenção para os lábios dos tolos, daqueles que estavam realmente querendo tirar o seu foco, mas ela deu atenção para aquelas pessoas que estavam falando do milagre de Jesus. Muitas vezes tem essas pessoas que estão do nosso lado querendo nos trazer contendas, né? Como diz o Provérbios, os lábios dos tolos trazem contenda, entram em contendas. O que é o tolo? O tolo é aquele que não toma decisões baseadas nos princípios bíblicos. O tolo é aquele que acha que é maior que todos. O tolo é aquele que não se humilha. Tolo no sentido assim, de não reconhecer os seus pecados, de não se humilhar presente na graça de Deus perante Jesus Cristo. Salmo também no 89, versículo 22, vai dizer assim: o inimigo não o surpreenderá, nem o filho da perversidade nos afligirá. Quando nós estamos ligados na mensagem de Cristo, quando nós entendemos a voz de Jesus, a Bíblia está dizendo que o inimigo não o surpreenderá. O inimigo não terá força sobre você, nem o filho da perversidade o afligirá. Olha bem, essa mulher estava ouvindo isso, estava ouvindo às vezes alguns inimigos, estava ouvindo alguns filhos da perversidade, como diz aqui, afligindo ela, dizendo para ela: ó, você não vai dar conta, você está fraca, você não vai conseguir. Mas ela não ouviu essas vozes, ela simplesmente ouviu o seu coração, um coração transformado. Depois que ela ouviu falar de Jesus, ela tomou a decisão. Então a mensagem dessa noite começa nesse primeiro ponto, essa caminhada para a vitória. Tome as decisões somente baseada na fé que você tem em Cristo. Não tome decisões baseadas naquilo que as pessoas falam, porque muitas vezes as pessoas não falam baseado na Bíblia. Muitas vezes as pessoas falam, como diz aqui o texto, como inimigo e como filhos da perversidade. É por isso que nós temos que saber ouvir a voz do Senhor Jesus. Temos que estar atentos à voz do Senhor. Meus irmãos, nessa caminhada para a vitória, esta mulher também, nós aprendemos aqui, nós aprendemos com ela que nós não devemos contar a nossa alegria para as pessoas que não vai agregar ou estimular a nossa fé. Nós não devemos contar aquilo que nós queremos fazer para o nosso bem. No caso aqui a mulher, ela ouviu falar que Jesus estava ali, mas ela tomou decisões quietinha, né? Olha o que diz o texto, versículo 43. Certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por ninguém pudera ser curada. Ninguém curou. Então ela tomou a decisão, né? Ela estava alegre por saber que Jesus iria passar por ali. Então ela guardava isso dentro de si. Ela não contou isso para ninguém, porque se ela começasse a contar isso para algumas pessoas, as pessoas iam proibir, ou até mesmo falar: olha, aquela mulher está querendo sair daqui. Imagina alguém dentro de uma cela, algum preso, é como se fosse uma prisão. Se alguém decide fugir da cadeia e começa a falar isso para os seus inimigos dentro da cadeia, vamos dizer assim, eles vão dedurar, não vão? E acabam não saindo. Esta mulher, ela não estava presa assim nesse sentido militar, mas ela estava refugiada. E ela com certeza ela tomou decisões baseadas na sua fé, e ela não saiu contando para todo mundo a alegria que estava no seu coração, o desejo que estava no seu coração de encontrar Jesus.
Porque talvez se ela contasse para algumas pessoas, essas pessoas iriam atrapalhar, com certeza não iria deixar ela chegar aonde ela queria chegar. E quantas vezes, irmãos, nós somos atrapalhados? Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei por isso. Porque às vezes eu conto tudo, eu sou uma pessoa muito aberta, e às vezes nem tudo nós podemos contar. Nós temos que contar para o Pai que está no céu. Nós não podemos abrir nosso coração para qualquer pessoa. Nós temos que abrir o coração para aqueles que nós podemos confiar. Porque às vezes você abre o coração para uma pessoa e essa pessoa não é confiável. Ou talvez não aprendeu a ser confiável. Ou talvez ela fala por falta de sabedoria, não por maldade, mas infelizmente acaba saindo daquele ambiente e outras pessoas ficam sabendo e aquilo acaba te atrapalhando. Então você precisa realmente estar ligado nesse texto, quando diz que esta mulher, ela tomou uma decisão de encontrar Jesus. Eu creio o texto não está dizendo isso, que ela não saiu contando para todo mundo: olha, eu vou atrás de Jesus, olha, eu não falo para ninguém não que eu vou atrás de Jesus. Eu imagino que ela saiu escondido, ela saiu quietinha, né, entre a multidão para encontrar Jesus. E ela saiu com um propósito certo, o propósito de receber o seu milagre. Salmo 116, versículo 6 diz assim: o Senhor guarda os simples, quando me acho abatido, Ele me salva. O Senhor que te guarda, o Senhor que nos protege quando você está abatido, quando você toma uma decisão baseada na palavra de Jesus, Ele que vai guiar os seus passos, Ele vai guiar o nosso caminho, e você vai chegar lá, nós vamos chegar lá, amém? Isaías capítulo 25, versículo 4 diz assim: porque tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Olha, tudo isso é Deus para nós. Tudo isso que está dizendo aqui em Isaías é aquilo que tem aqueles que confiam no Senhor. Fortaleza para os pobres, fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, pois o assopro dos violentos é como a tempestade contra o muro. Mas a Bíblia está dizendo que quando nós confiamos em Deus, a circunstância do nosso lado não atrapalha nós em chegarmos até o milagre. Quando nós confiamos na voz de Cristo, entendemos a mensagem de Jesus e colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, a nossa caminhada até o milagre, ela vai acontecer, você vai chegar lá. Amém? Então, se você está hoje começando, já começou uma caminhada em busca do milagre, não desista. Continue caminhando, porque Deus é aquele que refugia você. Ele é a fortaleza do necessitado, como diz o texto. Ele é aquele que na sua angústia, Ele é o seu refúgio. Essa mulher tinha esta certeza no seu coração. 12 anos ela sofreu, 12 anos ela padeceu, mas quando ela ouviu a voz do Cristo, quando ela ouviu a voz de Jesus, ela tomou uma decisão de encontrar Jesus. E quantas pessoas, irmãos, talvez até no nosso meio, já ouviu falar de Jesus, já sabe que Jesus é o dono da vida, já sabe que Jesus é o dono do milagre, já sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, já sabe que sem Jesus é o inferno, mas ela não toma uma decisão. Ela fica esperando não sei o que, talvez o pior acontecer. Quantas pessoas que tomam a decisão lá no buraco, lá no perigo da morte, e às vezes Deus tem misericórdia, e às vezes não. É muito melhor nós tomarmos decisões enquanto nós estamos lúcidos, ouvindo a voz de Jesus dizendo: filho, estou batendo na porta do seu coração, ouve a minha voz. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Jesus está falando com muitas pessoas nesses últimos dias. Jesus está falando comigo, Jesus está falando com você que está aqui. O que está faltando, talvez você chegar até Jesus e tocar nele como essa mulher tocou, é tomar uma decisão de encontrar Jesus. Lembre-se, todos nós somos pecadores, todos nós estamos condenados à morte e ao inferno, mas aqueles que aceitam a Jesus, ele encontra a vida eterna. Nós temos essa consciência, todos somos pecadores, Jesus é a única salvação.
Nós temos que procurar Jesus. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outra saída para nós. Então, se nós queremos a vitória, nós temos que fazer como esta mulher. Primeiro, tomar as suas decisões baseadas na mensagem de Jesus. Não conte a sua alegria para as pessoas que não vai agregar ou estimular a sua fé. O que mais tem é pessoas para derrubar você. O que mais tem é pessoas para dizer, não, larga a mão disso, aquela igreja, aquele pastor, ou aquela família assim, aquela família tal. O que tem é pessoas para falar mal. Que a Bíblia diz que o diabo entra ao nosso derredor, como um leão querendo nos tragar. Mas quando você toma uma decisão, eu vou servir a Jesus, independente daquilo que as pessoas falam, independente daquilo que as pessoas pensam, eu vou servir a Jesus, querido, a sua vitória vai chegar. A qualquer momento, você vai tocar simbolicamente, como essa mulher tocou, nas orlas dos vestidos de Jesus, e recebeu a sua cura. Tem pessoas aqui dentro que recebeu milagres. Tem pessoas aqui dentro que Deus livrou da morte. Tem pessoas aqui dentro que Deus deu uma nova vida, uma nova oportunidade. Tem pessoas aqui dentro que nem era para estar aqui hoje. E aí vai falar para mim que Deus ainda não continua te amando? Deus continua te amando. Deus continua tendo um propósito da sua vida. Ô querido, o seu milagre já chegou. Você já é um milagre. Você já é um milagre diante de Deus. Quantas pessoas morreram do Covid? Você está aqui porque Deus ainda tem um plano na sua vida. Ainda não terminou a sua carreira. Deus tem algo para falar no seu coração. Deus tem algo para falar no meu coração. É por isso, meus irmãos, que nós, como eu comecei dizendo, você não pode olhar para um texto desse e dizer, não, esse texto é muito conhecido, eu já conheço ele, não, mas a palavra se renova todo dia, e Deus está falando conosco aqui nessa noite. Tem muitas pessoas que já ouviram falar de Jesus e não tomaram a decisão de encontrar Jesus. Tem muitas pessoas que já ouviram, mas estão com o seu coração trancado, estão com os seus corações fechados. Você precisa tomar uma decisão. Amanhã pode ser tarde demais. Quem te garante que amanhã você vai estar vivo? Você garante? Quem garante que amanhã vai estar vivo? Levante a mão. Quem garante? Ninguém garante. Amanhã pertence a Deus. Amanhã pertence a Deus. Eu costumo falar aqui na igreja, você lembra de alguma coisa enquanto você está dormindo? Não, lógico. É como se você estivesse morto. Mas ali está Deus cuidando de você. Ali está Deus cuidando de nós, esperando nós tomarmos uma decisão, esperando nós darmos o primeiro passo, aquele desejo no coração, como teve essa mulher. Eu quero tocar nas orlas dos vestidos de Jesus, eu quero tocar no manto de Jesus, eu quero ser curada. Ele pode trazer o meu milagre. Ei, deixa eu te falar uma coisa para você. Você está vivendo essa situação é porque você quer, é porque você ainda não tomou uma decisão. O dia que você tomar uma decisão de tocar no manto, de aceitar a Jesus, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Deus vai portar um ponto final na situação difícil que você está vivendo, mas você tem que crer como esta mulher. Acontece que muitas pessoas estão ouvindo só as vozes ao seu redor, estão ouvindo só a voz do inimigo, como diz o texto, estão ouvindo a voz dos blasfemadores, daqueles que não querem o seu bem. Deixa eu dizer uma coisa, são poucas pessoas neste mundo que vai ter uma palavra de ânimo para você. Poucas pessoas no mundo vai ter uma palavra de ânimo para você. Poucas pessoas. Mas ainda tem pessoas que querem o seu bem. Que querem o seu bem. Eu coloquei um vídeo na igreja esta semana, só para vocês verem o que eu estou falando. Muitas vezes, por causa da cultura nossa, de uns anos para cá, nós habituamos a fazer algo que nós pensamos que está tudo certo. Nós habituamos a falar algo para nossos filhos que parece que está tudo certo. Eu botei um vídeo no grupo da igreja sobre educação de filhos. Quem viu o vídeo? Viu? A mulher explicando que, e até assustei na hora, mas depois eu entendi, falando que nós temos que respeitar os nossos filhos. Falei, oi, na minha tradição ensina que os filhos têm que respeitar os pais, né?
Mas essa respeitar em outro sentido. Por exemplo, ela contou lá, mas talvez você não viu, vou tentar resumir. Ela contando que estava conversando com uma criança, é uma professora. Ela estava conversando com a criança, batendo um papo com ele, normal, respeitando a sua idade, dando tempo para ele falar, responder, como se estivesse conversando com um adulto. E a mãe ouvindo do lado. De repente a mãe gritou assim: que nada, esse moleque é terrível lá em casa. A professora disse assim, ela quis dizer, né? Eu não estou falando com a senhora, estou falando com ele. Observa bem, a própria mãe, incentivando o filho, ou colocando no coração do filho, de que ele é terrível, de que ele não tem jeito. A geração, nós acostumamos a ignorar as crianças. Às vezes você tem uma criança aí de 3, 4, 5 anos, ela chega perto de você, você está conversando com um adulto, é isso que ela ensina no vídeo. E ela chega perto de você querendo conversar com você, e você que não, vai para lá, menino. Quer conversa de adulto? Sai para lá, moleque. É assim que se fala? Muitas vezes nós falamos isso. Irmãos, isso nós estamos gerando dentro da criança um temperamento totalmente fora dos padrões que Deus quer para nós. Nós precisamos ensinar a criança no caminho que deve andar segundo a Bíblia. É por isso que eu falo que muitas vezes as pessoas, para falar mal de você, para não te incentivar, às vezes está dentro de casa. Às vezes nós mesmos pais não incentivamos nossos filhos, não educamos ele, não acreditamos nele, não ouvimos o que ele tem para falar, só porque talvez ele é uma criança, ele não tem direito de falar. Seu filho precisa ser ouvido, seu filho precisa ser respeitado também. Isso que nós aprendemos. E eu falei, tem sentido isso? E aí a professora falando que depois que ela falou aquilo lá, parece que ele saiu dali e foi fazer realmente uma coisa terrível, porque a mãe tinha falado que ele era terrível. Aí ele foi contar uma coisa terrível que ele fez. Lembrei disso. Ele foi contar que a professora foi colocar um prato assim na mesa dele, e a professora tirou de uma vez assim um pano que estava na mesa e fez uma coisa terrível para ele lá, e ele não gostou, jogou o prato na cara da professora. Aí a professora perguntou, mas não dando razão para o menino, porque o menino também não poderia ter jogado o prato, né? Mas por que ele jogou o prato? Porque já estava gerando dentro dele que ele era terrível. E a professora, se fosse um adulto, a professora não tinha feito o que ela tinha feito com a criança. Se fosse um adulto, a professora tinha tirado com educação a toalhinha e colocado o prato ali. Mas como era uma criança, ela desrespeitou, pá, e ele irritou com aquilo e jogou o prato na cara dela. Irmãos, isso tudo para nós entendermos que pessoas para incentivar nós a crescermos são poucas pessoas. E principalmente nós, pais e mães, nós temos que aprender a incentivar os nossos filhos. Porque pessoas para desmotivar nós já tem muito. O diabo já anda ao nosso derredor querendo nos estragar, querendo realmente atrapalhar a nossa caminhada. Mas a nossa caminhada com Cristo, em caminho da vitória, por isso que o texto está dizendo, nós não podemos contar a nossa alegria, ou nós não podemos contar aquilo que nós queremos fazer para o nosso bem, para pessoas que não vai agregar, ou estimular a sua fé. Porque talvez você está dentro de um propósito, você ouviu Deus falando com você, você tomou uma decisão, e agora você não está querendo ir, porque aquela pessoa está falando que você não vai dar conta. Você não quer fazer mais porque aquela pessoa disse, olha, você não é capaz. O que tem de pessoas para fazer isso, irmão? É por isso que a Bíblia nos ensina, filho, você quer continuar na caminhada da vitória? Quer receber a vitória? Quer tocar em Cristo mesmo e ter o seu sangue estancado, assim como essa mulher, as suas dificuldades resolvidas? Você tem que confiar naquilo que Deus falou no seu coração, tem que colocar em prática a palavra do Senhor. Não conte os seus segredos para pessoas que não vai agregar para você nada na sua fé, mas conte para Ele, continue acreditando e siga em frente, porque Deus vai te dar a vitória, amém? Deus vai nos dar a vitória, eu creio nisso. A vitória depende, querido, também dos nossos esforços. Jesus estava na cidade, não estava? Mas Jesus, segundo o contexto que nós estamos vendo, Jesus não iria até lá. Quem que teve
que ia até Jesus? Foi a mulher, não foi? A mulher teve que ir até Jesus. Não foi Jesus que teve que ir lá onde ela estava. Então, às vezes, falta isso. Às vezes, falta nós tomarmos a decisão. Já ouvi falar que Ele faz. Já ouvi falar que Jesus tem o poder. Já ouvi falar que Jesus é maravilhoso. Já ouvi falar que Jesus multiplica os pães. Já ouvi falar que Jesus dá vista aos cegos. Então, eu tomei uma decisão. A mulher tomou uma decisão. É por isso, irmãos, que muitas pessoas não recebem a vitória, porque ainda estão esperando as pessoas do seu lado te motivar. Não espere as pessoas te motivar, são poucas, mas ainda existe. Não estou dizendo para você que você não tem que acreditar em ninguém. Existem muitas pessoas abençoadas. Existem muitas pessoas que querem o seu bem. Mas cuidado, que a Bíblia diz que o diabo, ele disfarça até de anjo. Tá bom? Em terceiro lugar, para nós enterrarmos, para essa caminhada da vitória, nós temos que ter sempre atitude de coragem, mesmo quando à sua volta tudo parece amedrontá-lo. Escute bem, você precisa ter sempre atitude de coragem, mesmo quando à sua volta tudo parece amedrontá-lo. Esta mulher, ela estava há 12 anos sofrendo, passando dificuldade. As pessoas, talvez, o texto não está dizendo, estou aqui conjecturando, imaginando o cenário daquela mulher. As pessoas que iam e saíam, as mulheres que iam e saíam, e aí comecei a dizer para ela: olha, já tem 10 anos que você está aqui, eu acho que você vai morrer com essa hemorragia. Ou já tem 11 anos que você está aqui, eu acho que você vai morrer com essa hemorragia. Essa pessoa, essa mulher, ela recebeu esses sinais de morte, essas palavras negativas no seu coração. Mas, querido, ela não tomou uma atitude baseada nessas conversas, mas ela teve coragem quando ela ouviu falar que Jesus estava ali. Ela tomou uma decisão de coragem, mesmo quando à sua volta tudo parece amedrontá-lo. Talvez você tenha que tomar uma decisão que neste momento está realmente tenebroso, você não está tendo coragem, você está com medo de tomar a decisão. Deixa eu dizer uma coisa para você: se é Deus que tem falado, se é Deus que abriu a porta, se é Deus que falou no seu coração, tenha coragem e caminha. Eu não vou garantir para você que será um mar de rosa, mas eu garantirei para você que Deus irá à frente, derrubando as muralhas, quebrando as barreiras. Ele irá à frente, abrindo portas, se você crê que Ele está falando com você. Se ele crê que é Ele que abriu a porta. Você não pode olhar para aquelas pessoas ou pelas circunstâncias que está te amedrontando. Você tem que ter coragem e acreditar naquilo que Deus está falando. E a palavra de Deus é de bênção para nossas vidas, para a sua vida. O mesmo milagre essa mulher recebeu, Deus também pode fazer na sua vida. Talvez, ou com certeza, você não está sofrendo com a mesma enfermidade, você não está sofrendo com a hemorragia de sangue, mas talvez você está sofrendo no seu psicológico, no seu íntimo, no seu coração. Talvez uma dor de uma perca, talvez uma dor por ter perdido o emprego, talvez uma dor por ter acontecido algo trágico dentro da sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus é aquele que traz alegria, Jesus é aquele que traz a bonança, Jesus é aquele que traz a abertura de portas sobre a sua vida. Mas você não pode ficar quieto. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus e tomar atitude de coragem, mesmo quando você não está vendo com os teus olhos carnais ou com os teus olhos físicos uma solução. E a solução é pela fé, irmãos. Muitas coisas só acontece na sua vida quando você toma uma atitude de fé e de coragem. Quando você não precisa de algo material, no sentido aqui na Bíblia, não, perdão. Quando você não precisa de algo material, né? Para pegar, vou pegar uma caneta aqui, algo material. Você crê porque Deus falou no seu coração. Você tem uma fé baseada na palavra de Cristo. Você entende que você não merece nada, mas Ele é galardoador daqueles que o seguem.
Se você começar a pensar, não, eu não vou receber nada de Deus, eu sou muito pecador, eu sou muito falho, este é um grande sinal, o melhor sinal da sua vida, quando você reconhece que você é pecador. Isso não afasta você de Deus, isso aproxima mais ainda de Deus. É diferente que as pessoas às vezes falam para você, se você é muito falho, você é muito pecador, você fez isso, você fez aquilo, então Deus não quer nem olhar para você. Mentira do diabo. Quanto mais pecador, mais Deus ama essa pessoa, porque Ele sabe que essa pessoa precisa dEle, que essa pessoa precisa ser transformada pelo poder do Evangelho. Amém? O diabo tem colocado no coração das pessoas que você não presta mais, que você não tem mais solução, que você é muito pecador, que você já matou, você já roubou, você já prostituiu. Deixa eu te falar uma coisa, não existe pecado grande para Deus. Todo tipo de pecado Ele perdoa, amém, querido? Ele perdoa. Mas Deus está falando no seu coração nessa noite, está falando no meu também. Você está precisando tomar uma decisão de aceitar a Cristo como seu Salvador, deixar a circunstância de lado e olhar para Ele, o autor e consumador da sua fé. Não pensar também que a partir do momento que você aceita Jesus, toma uma decisão desta caminhada da vitória, vai ser só maravilha. Não, vai ter luta, vai ter dificuldade, mas você não vai estar sozinho. Amém? A pior coisa que tem não é passar por luta. A pior coisa que tem não é passar por uma enfermidade. A pior coisa é passar sem ter alguém do seu lado para te consolar. Porque a vida é passageira mesmo. As dificuldades vêm, a morte vem para todos. Mas nós temos que ter a garantia da nossa salvação. Nós temos que ter a certeza do nosso nome está escrito no livro da vida. Nós não podemos, querido, deixar que a circunstância nos coloque medo. Não, você está na caminhada da vitória. Nós estamos na caminhada da vitória. E a nossa vitória, agora talvez simbolicamente, não é tocar nas orlas de Jesus, mas é receber a coroa da vida, aleluia. Ele vai colocar na sua cabeça, Ele vai colocar na nossa cabeça um símbolo de vitória, aleluia. O reino de Cristo vai ser estabelecido e só vai participar dele aqueles que hoje acreditam na sua palavra e tomam atitude de coragem. Porque eu falo coragem? Porque tem que ter muita coragem. Porque a nossa carne, ela pende para as coisas deste mundo. A nossa carne, ela pende para os prazeres. A nossa carne, ela pende para a bebida. A nossa carne, ela pende para a prostituição. A nossa carne, ela pende para os prazeres momentâneos. Mas o nosso espírito nos liga a Deus. E Ele está falando com você, filho. Se você quer ter vida eterna, se você quer ter uma morada eterna, esqueça esse mundo que você está vivendo e olhe para o sobrenatural. Olhe para Cristo. Ele quer mudar você. Ele quer dar a certeza no seu coração. Talvez você esteja sangrando como esta mulher, mas tem uma notícia boa. Talvez você esteja sangrando, mas essa mulher não morreu. Talvez você esteja sofrendo como essa mulher, mas ainda está de pé, aleluia. Talvez as dificuldades é tão grande sobre a sua vida, mas é um sinal bom que você ainda está de pé, e você está ouvindo essa palavra hoje, mesmo sofrendo tanto. Deus está dizendo mais uma vez, toma uma decisão. Toma uma decisão, aceite a Ele. Toma uma decisão de fazer tudo conforme Ele tem falado no seu coração. Essa mulher nos ensina que nós precisamos crer que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Essa mulher nos ensina a atitude de coragem, a atitude de fazer o impossível. Essa mulher fez o impossível para ela mesma. Ela não tinha força física, mas ela falou assim, não, eu vou, porque ela tinha certeza do seu milagre. Essa mulher nos ensina a usar as pedras jogadas em nós, para construirmos um alicerce, para nós subirmos na vida. Essa mulher sofreu 12 anos, mas ela não perdeu a esperança. Essa mulher nos ensina a enfrentar as dificuldades com perseverança, com atitude. Essa mulher nos ensina a enfrentar com planejamento. Ela planejou, eu vou entre a multidão, para que ninguém me veja. Porque se alguém visse ela, poderia segurar ela e não deixar de chegar até Jesus. Essa mulher nos ensina alguém que tem um sonho de vencer. Quantos tem um sonho aqui que quer vencer na vida? Todos têm.
Todos nós temos um sonho de vida, um planejamento. E talvez você esteja vivendo como esta mulher já há 12 anos, 15 anos, esperando uma oportunidade, esperando uma porta aberta. Talvez você nem era para estar mais aqui, mas Deus ainda te mantém vivo. Deus ainda te mantém de pé e dizendo para você: filho, não desanime daquilo que eu tenho falado para você, porque a porta que eu abri, ninguém pode fechar, amém? Quando entendeu, diga amém. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E o sofrimento que você está passando hoje não significa o seu fim, mas significa que Deus está forjando o seu caráter. Deus está mostrando para você que é Ele que cuida de você, é Ele que tem um plano na sua vida, é Ele que vai mudar a circunstância. Isso tudo é para que você realmente seja um exemplo de vida para muitas pessoas. Mas você tem que crer nisso e tomar atitude. Vocês não podem ouvir e ficar parado no mesmo lugar. Essa mulher não ficou parado. Essa mulher também nos ensina a ser verdadeiros admiradores de Jesus Cristo. Essa mulher, quando ouviu falar a história, ela se tornou uma admiradora profunda. Ela se tornou uma adoradora imediatamente e tomou uma decisão. Chegando por detrás, tocou-lhes nas orlas do manto de Jesus. Outra coisa que essa mulher nos ensina para nós encerrarmos. Outra coisa que essa mulher nos ensina. Essa mulher não chegou querendo tocar na gola, né? Por cima. Essa mulher chegou querendo tocar onde? Nas orlas. E para tocar nas orlas, o que ela tinha que fazer, irmão? Pegou? O que ela tinha que fazer para tocar nas orlas? Ajoelhar, irmãos. Ela tinha que ajoelhar, sinal de humildade. E às vezes você quer tocar em Jesus, mas quer tocar lá na cabeça dele, quer tocar lá no colarinho da gola de Jesus. Não, tenta tocar lá na orla. Tenta ser humilde. Espera o tempo de Deus. Deus te ama e tem um plano, tem um projeto. Mas o que às vezes você não consegue entender é essa ideia de afastar dos desejos da carne e aproximar-se de Deus. Talvez aquilo que você não entende, nós não entendemos, é sacrificar o nosso eu mesmo. É ruim ouvir isso para quem não tem um sentido espiritual das coisas, para quem tem prazer nas coisas do mundo. Mas para quem tem um propósito em Cristo, querido, faz com amor, faz com prazer, aleluia, porque o seu amor e o seu prazer está em adorar ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem entende isso não faz isso com dificuldade, faz com amor, faz com paixão mesmo, faz com pessoas apaixonadas. Para nós encerrarmos, quero ler o último versículo, 1 João capítulo 5, versículo 5. Diz assim: quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Ou vence a circunstância? Usando aqui para o nosso tema, quem é que realmente recebe a vitória? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Esse vence o mundo. Você vence, nós venceremos, se nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Quantos aqui estão nessa caminhada da vitória, como essa mulher? Levanta a mão. Caminhada da vitória, não é possível. Todos, eu também estou, levanta as duas mãos. Caminhada da vitória. Se eu perguntar um por um, todos nós temos o objetivo de vitória. Temos ou não temos? Eu tenho um objetivo difícil, quase impossível, que nasça cabelo na minha cabeça. É difícil esse milagre, né, irmão? Mas é possível para Deus, né? Só não vai fazer, porque não precisa disso, né? Para que eu preciso de cabelo? Mas talvez o seu milagre não seja tão difícil como o meu. Talvez o seu milagre seja um melhor emprego. Talvez o seu milagre seja arrumar uma esposa, arrumar um esposo, um casamento. Talvez o seu milagre seja uma porta aberta. Talvez o seu milagre seja, não sei, uma empresa que você quer abrir e Deus coloca na sua mente e você vai conseguir fazer. Coloque tudo diante do Senhor. Talvez o seu milagre seja uma enfermidade que está na sua casa e você está procurando uma solução, uma resposta. Deixa eu dizer uma coisa: Deus é o Deus que pode fazer, assim como Ele fez nessa mulher, Ele pode fazer hoje
Ele pode, mas Ele faz segundo a sua vontade, não segundo a nossa vontade. Ele faz para a glória dEle, e o desejo dEle, segundo a palavra, é de nos abençoar e não de nos amaldiçoar. O desejo dEle é de te abençoar. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar. Glória a Deus.